amigos da Fateluz, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teologia. E hoje nós vamos estudar uma disciplina incrível, maravilhosa, desejada por todos os amantes da teologia e daqueles que amam a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Mas antes de falar da disciplina em si, você que está nos assistindo pela primeira vez ou tem nos acompanhado aqui através do nosso canal, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal da Fateluz no YouTube e ajude a compartilhar esse canal para a edificação de outras vidas. Hoje nós vamos estudar a matéria escatologia. Escatologia, essa disciplina cheia de mistérios, cheia de polêmicas, de assuntos que servem para a defesa de várias teses por parte dos teólogos. E eu quero aqui ressaltar com vocês, antes de qualquer coisa, o cuidado que o teólogo e o estudante de teologia precisa ter. Sobre a escatologia, que é o estudo e o tratado das últimas coisas, vale destacar que ninguém, quanto ao futuro, porque ainda não aconteceu, não cumpriu, pode dizer de fato que aquilo que ele está interpretando vai ser assim, ou que acompanha aquilo como um fato em si. Tem que ter muito cuidado quanto a isso, porque o que diz respeito à profecia, a sua interpretação pode estar correta ou pode estar incorreta, pode estar certa ou não. Então, é importante destacar isso aqui. É claro que nós vamos hoje, na aula de escatologia, abordar um pouco sobre as diferenças das diferentes escolas de escatologia. Dentre elas, nós destacamos o amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalismo. Quando nós abordamos a matéria escatologia, a palavra escatologia vem de duas palavras gregas, escatos e logia. Escatos é o que vem por último, logia, o estudo. A junção dessas duas palavras forma o estudo das últimas coisas, o estudo daquilo que vem por último, ou o tratado das últimas coisas. Dentro da escatologia nós temos várias correntes teológicas, vários posicionamentos teológicos no que diz respeito às últimas coisas. E as principais escolas teológicas, as principais correntes teológicas são chamadas de amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo e pré-milenismo dispensacionalismo, pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalismo. Quais são as posições dessas correntes teológicas sobre assuntos importantes da escatologia, os principais assuntos da escatologia? Dentre eles nós destacamos como principais a segunda vinda de Cristo, as ressurreições, os juízos e a grande tribulação. Quais são os posicionamentos dessas correntes teológicas? O que elas defendem e por que é importante saber? Mesmo alguém que não seja teólogo ou que não estude teologia, ele tem um entendimento escatológico acerca das últimas coisas fundamentado dentro das teses defendidas por essa escola, nas diversas igrejas cristãs estabelecidas no mundo. Nós temos inúmeras igrejas cristãs e entendemos que vários pontos teológicos não há uma harmonia entre nós. São vários posicionamentos e, na realidade, o que nós temos em comum são os absolutos. Os absolutos nós não abrimos mão. E no que diz respeito à escatologia, o que é comum na escola dos amilenismo, dos pré-milenismo, pós-milenismo e dispensacionalismo, o que nós encontramos em comum é que todos acreditam que vão passar uma eternidade com Cristo. Todos acreditam na segunda vinda de Cristo. Agora, como será essa segunda vinda? Que é o ponto de debate, que é o ponto que não há acordo, que eles pensam de uma forma diferente. Por exemplo, na segunda vinda de Cristo, o amilenismo, ele acredita que é um evento único e visível a todos. Eles acreditam na vinda de Jesus em glória, em que todo olho o verá. Eles não defendem nem acreditam num arrebatamento secreto da igreja. Quando fala do arrebatamento, eles pensam
Jesus virá em glória, a igreja subirá ao seu encontro e imediatamente descerá com ele para viver uma eternidade nos novos céus e nova terra estabelecido por Deus. Dar-se-á em seguida o juízo dos ímpios e o estabelecimento do reino eterno de Deus. Então, esse é o ponto de vista e a tese defendida pelos amilenistas. Já o pré-milenismo histórico acredita que a segunda vinda e o arrebatamento são o mesmo evento, parecendo assim um pouquinho com o amilenismo no seu entendimento. E o pós-milenismo também defende essa mesma ideia das visões anteriores do amilenismo, do pré-milenismo histórico. Cristo ele volta de uma forma visível e em glória em um único evento. O que difere desse posicionamento dos amilenistas, do pré-milenismo histórico e pós-milenismo, é o dispensacionalismo clássico. Eles acreditam numa segunda vinda de Jesus dividida em duas fases. A primeira fase, Cristo vem somente para a igreja, somente a igreja o verá, e isso vai acontecer no arrebatamento da igreja, em que a igreja será introduzida aos céus, participando das bodas do Cordeiro, participando do tribunal de Cristo e vivendo um período profético de 7 anos do cumprimento da 70ª semana escatológica de Daniel. E desse período, para os dispensacionalistas clássicos, dar-se-á o período chamado da Grande Tribulação. Então, a segunda vinda de Cristo vem em primeiro lugar para a igreja quando acontecerá o arrebatamento. E a segunda fase desta vinda é o retorno de Cristo à terra em glória, em que todo olho verá e juntamente com Cristo a igreja descerá com ele. Essas são as posições dessas escolas escatológicas acerca da segunda vinda de Cristo. Qual o posicionamento deles acerca da ressurreição dos mortos? Os amilenistas, eles defendem que a ressurreição ela será geral, tanto a dos salvos quanto a dos ímpios, sendo que os salvos ressuscitarão para uma vida eterna e os ímpios para uma condenação eterna. O pós-milenista também pensam da mesma forma dos amilenistas, sendo que o pré-milenismo histórico acredita que apenas os salvos ressuscitarão na segunda vinda de Cristo para reinarem com ele no milênio, enquanto os ímpios só irão ressuscitar no final do milênio para o juízo final. O dispensacionalismo clássico defende que a ressurreição acontecerá em 3 fases. A primeira fase da ressurreição é a ressurreição dos salvos que participarão do arrebatamento da igreja, dos que morreram em Cristo. A segunda fase da ressurreição é a ressurreição dos judeus após os 7 anos da grande tribulação, e alguns desses defendem que os salvos do período da grande tribulação também ressuscitarão nesse momento, enquanto os outros acreditam que somente após o milênio eles irão ressuscitar. E por fim, a terceira ressurreição é a ressurreição dos ímpios, que irão participar do trono branco, chamado de juízo final, onde serão julgadas suas obras e depois serão lançados no lago de fogo e enxofre. Essas são as posições das escolas escatológicas sobre a ressurreição. Vejamos o pensamento deles também acerca de uma figura muito importante na escatologia, que é o anticristo. Os amilenistas defendem que muitos anticristos se levantaram ao longo da história, porém haverá um último indivíduo que será o anticristo escatológico, que surgirá no período da grande tribulação. E este regerá um sistema mundial que será contra a igreja de Cristo. Há alguns amilenistas que acreditam apenas no sistema anticristo, ou seja, um governo, não um indivíduo específico, mas um governo que se opõe a Cristo, ao Evangelho, à igreja, aos valores cristãos. O pré-milenismo histórico defende que um indivíduo específico será o inimigo da igreja durante o período da grande tribulação. Então acredita-se num governo representado por uma pessoa
que será conhecido como o anticristo. O pós-milenismo já defende diferente. O pós-milenismo acredita que o anticristo é qualquer pessoa que se opõe ao crescimento do domínio da igreja na terra, ou seja, para ele, qualquer um que se levanta contra a igreja, se opõe à igreja, aos valores da igreja, ao evangelho pregado pela igreja, é o anticristo. O dispensacionalismo clássico pensa diferente. Até interpretam aquele texto de Apocalipse, capítulo 13, onde nós temos o cenário da manifestação das duas bestas, uma que sobe do mar e uma outra que sobe da terra, à luz da interpretação do dispensacionalismo clássico. A besta que sobe do mar, o mar ali representa nações, e a besta que levanta dentre as nações fala de um governo, de um poder político. E a besta da terra fala de um poder religioso. Então nós temos aí, nas duas bestas, os dois principais poderes dominantes do mundo, influenciadores do mundo, o poder político e o poder religioso, representado pela figura de duas lideranças, uma liderança religiosa e uma liderança política. Então eles acreditam que um indivíduo surgirá no período da grande tribulação, ele aterrorizará o mundo e perseguirá aqueles que não negarem o nome de Jesus, porém ele não fará nada contra a igreja, porque à luz dessa interpretação, a igreja não passará a grande tribulação. Qual a posição deles sobre esse período chamado grande tribulação? O amilenismo acredita que somente após o período de grande tribulação é que ocorrerá a segunda vinda de Cristo, ou seja, para eles a igreja passará pela grande tribulação. Já o pré-milenismo histórico também defende que a igreja passará pela grande tribulação. E o pós-milenismo defende que a tribulação já é experimentada na presente era. Existem pós-milenistas que acreditam num período final de grande apostasia e tribulação antecedendo a volta de Cristo. E outros que defendem que quando Cristo voltar ao mundo, o mundo estará em plena paz e prosperidade. E isso acontece devido à visão que essa escola defende sobre o milênio. Ok? Então, para esses, a igreja passará por grande tribulação, conforme defende os amilenistas e o pré-milenismo histórico. Já o dispensacionalismo clássico defende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, à luz de Apocalipse 3:10, que como a igreja guardou a palavra da paciência, esta também será guardada da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. A expressão ali, tentação, é definida por essa escola como a grande tribulação. Já as outras escolas acreditam que a igreja será guardada na tribulação, interpretando esse texto, como Deus guarda todos os seus servos durante os períodos de aflições que sofreram na história, como a perseguição que sofreu por Nero e por outros imperadores e as outras emprestadas a igrejas durante a sua história. Deus sempre guardou, Deus sempre protegeu, assim eles entendem. Tá ok? E qual é a visão dessas escolas sobre os julgamentos que acontecerão? O amilenismo acredita no julgamento geral, no juízo final de todas as pessoas após a segunda vinda de Cristo. É claro que o julgamento do justo será para eles usufruir e desfrutarem da vida eterna com Deus, e os ímpios da condenação eterna. O pré-milenismo histórico defende que um julgamento na segunda vinda de Cristo e também um outro julgamento após o milênio. O julgamento após a segunda vinda de Cristo é para os salvos que desfrutarão de vida eterna. E após o milênio é o juízo final, onde será dada a sentença aos ímpios de acordo com as suas obras. O pós-milenismo acredita no julgamento geral de todas as pessoas na segunda vinda de Cristo. Observa que o pós-milenismo e o amilenismo são similares em muitos pontos escatológicos. Até confundimos um pouco a posição dos dois, porque se parecem muito em vários aspectos daquilo que defendem sobre o seu ponto de vista escatológico. O dispensacionalismo clássico defende que haverá 3 julgamentos. O primeiro
é o julgamento das obras dos salvos, conhecido como Tribunal de Cristo, que vai acontecer logo após o arrebatamento. O segundo julgamento é chamado julgamento das nações, o julgamento dos judeus e de alguns gentios no final da grande tribulação. Esse julgamento será definido como o apoio das nações a Israel e o apoio das nações ao exército do anticristo. E o terceiro julgamento é o julgamento geral dos ímpios após o milênio, chamado de juízo final. Há também um outro aspecto a se destacar da posição dessas escolas, que é a relação de Israel e da igreja. Os amilenistas acreditam que a igreja é o verdadeiro Israel de Deus e Deus tem apenas um só povo. Não há essa distinção de igreja e Israel, ou Israel e a igreja. O pré-milenismo histórico defende que a igreja é o Israel espiritual, ou seja, o novo Israel do Novo Testamento. Porém, Deus tratará com Israel especificamente, separadamente, concernente a algumas promessas do milênio. Já o pós-milenista também defende, como o amilenismo, que a igreja é o novo Israel. O dispensacionalismo clássico faz a distinção entre Israel e a igreja e olha Israel também como um relógio escatológico a fim de observar os sinais da manifestação das últimas coisas. Para Deus, Israel e igreja são povos completamente diferentes. A igreja é um parêntese que Deus abriu no plano que Deus tinha para com Israel, que foi suspenso, mas será retomado após o arrebatamento da igreja. Então, há essa distinção. Inclusive, o dispensacionalismo clássico defende que a grande tribulação é exclusiva para Israel e não para a igreja. Qual a posição dessas escolas sobre o milênio? O amilenista defende que o milênio não é um período literal, mas simbólico. Esse milênio espiritual, para os amilenistas, começou na primeira vinda de Cristo, sendo inaugurado no Calvário, e vai até o final da era da igreja, até a segunda vinda de Cristo em glória. O pré-milenista histórico, ele defende o milênio como um reconhecimento do reino de Cristo na presente era com a igreja, mas também defende que haverá um reino milenar, literal e no futuro, após a segunda vinda de Cristo, onde Jesus reinará sobre todas as nações do mundo. O pós-milenismo defende uma posição muito parecida com os amilenistas, acredita que, conforme o Evangelho for sendo pregado, será o início do milênio, onde o mundo inteiro será evangelizado e a maioria das pessoas serão convertidas. Essa é a posição do pós-milenista. Já o dispensacionalismo clássico defende que o milênio é um reino literal e futuro que vai acontecer após a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Essas são algumas distinções dessas importantes escolas escatológicas. Qual delas está certa? O futuro dirá, né? Conforme eu falei, o que diz respeito à escatologia, nós nunca podemos afirmar algo como um fato, porque ainda não aconteceu. O fator em comum é que todos acreditam que viverão uma vida eterna com Cristo. Alguns me perguntam, professor Eliel, qual é a sua posição escatológica? Na maioria do contexto, a minha corrente escatológica, a escola que eu faço parte, vamos colocar assim, 90% da minha posição escatológica é o dispensacionalismo clássico. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar o seu comentário abaixo, é importante para nós. Gostou da videoaula? Curte, compartilhe e ajude a promover a educação cristã. Até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço a todos vocês.